Iniciar a mesa, tudo bem? Boa tarde a todos. Sou a professora doutora Lúcia Virgínia Mancas Virginieski. Sou professora do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde da Uniguaiacá. E sejam todos bem-vindos ao 5º Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Promoção em Saúde. E eu agradeço a todos e a todas pela presença neste evento. Essa mesa tem como tema inovações na área da saúde que promovem a inclusão das pessoas com deficiência e tem como moderadoras eu e a professora doutora Elza Midori Shimazaki, é doutora em educação e docente dos programas de pós-graduação em educação da Universidade Estadual de Maringá, UEM, e Universidade do Oeste Paulista, UNOeste. Agradecemos as palestrantes da mesa, doutora Camélia Santina Murgo, da Universidade do Oeste Paulista, UNOeste, professora doutora Débora Santana, da Universidade Estadual de Maringá, UEM, mestre Rita de Cássia Penha Arruda, do Centro Universitário Campo Real, e doutora Suzane Beatriz Franz Krug, da Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc. Para dar início à fala, nós convidamos a doutora Camélia Santina Murgo, doutora em Psicologia, Ciência e Profissão pela Pontífica Universidade Católica de Campinas. A doutora Camélia é docente nos cursos de Psicologia e Medicina da Universidade do Oeste Paulista e docente do Programa de Pós-Graduação em Educação na mesma universidade. A sua fala tem como tema diálogos sobre a autoeficácia dos profissionais da saúde em cenários de educação, em cenários de inclusão, desculpe. Antes da professora Camélia iniciar a sua fala, eu só gostaria de pedir para que todos os participantes desligassem as suas câmeras e microfones durante as falas. Então, seja muito bem-vinda, doutora Camélia, a palavra é sua. Boa tarde a todas, todos. Que prazer, Lúcia, conhecê-la finalmente, né? Fizemos vários contatos, conversamos durante os últimos 2 meses, acho, né? Que estamos aqui preparando as atividades. Muito obrigada pelo acolhimento, pela clareza nas orientações, por toda a condução nesse processo de organização desse grande evento de tamanha importância, que traz uma temática urgente, sensível, né, aqui para as nossas discussões, e também pela organização da nossa mesa especificamente. Então, eu quero agradecer muito pela tua acolhida, pelas tuas orientações, agradecer a querida Midori, que é colega e amiga, né? Acho que já somos boas amigas, né, Midori? Aqui do programa de pós-graduação em educação da Universidade do Oeste Paulista. Muito obrigada pelo convite, Midori. Eu falo que esses momentos são preciosos, né? São os raros momentos em que, mesmo estando, às vezes, tão próximas, né? Nós não temos esses momentos de parada para que a gente ouça melhor o colega, para que a gente se conheça melhor. Então, eu sou muito grata pela oportunidade de ter uma tarde com essa finalidade, né? De estar conhecendo novas colegas, de estar ouvindo pessoas que com certeza contribuirão aí muito também para o meu próprio crescimento. Então, muita gratidão por tudo. Eu fiquei com a honra e também a responsabilidade, né, de iniciar a mesa. Então, essa mesa que traz, né, como temática a questão da diversidade, da inclusão e da inovação. O tema que eu propus aqui para a nossa discussão, que é um tema que eu transito melhor, ele não trata da inovação no caráter mais ligado a um produto. Quando falamos em inovação, muitas vezes isso pode nos remeter à ideia assim, o que é uma inovação? É uma nova estratégia, é uma nova técnica, é um novo produto que pode favorecer a inclusão das pessoas com deficiência? Então, eu não trago aqui para a nossa partilha a ideia de inovação nessa perspectiva, mas acredito que, sim, posso
contribuir de alguma maneira aqui com essa discussão, falando, né, da inserção recente de um tema que muito tem aí nos desacomodado quando nós pensamos nas pessoas que trabalham com essa temática, quando nós pensamos em nós, nos profissionais. Então, por isso, a ideia de que eu faça um diálogo com vocês em relação à autoeficácia, que é uma temática que eu venho me debruçando aqui no nosso programa, que eu venho me dedicando a estudar, e na intersecção educação e saúde. A minha atuação principal, como eu já falei, né, no programa de pós-graduação da Universidade do Oeste Paulista, mas também tenho essa intersecção com a saúde, porque atuo há vários anos como docente de do curso de medicina aqui da nossa universidade. Então, a temática da autoeficácia, não sei se ela vem como uma inovação, como eu disse, né, no sentido de um produto, mas espero que seja uma contribuição a mais, que ela traga uma contribuição que tenha o caráter de inovação em relação a estarmos recentemente trazendo essa perspectiva, né, de conversarmos sobre esse tema quando nos referimos às questões dos profissionais da saúde nesses cenários de inclusão. Então, eu queria só confirmar se a tela está adequada, se vocês estão visualizando bem, e se o tempo é de 15 minutos mesmo para eu me organizar aqui com a fala. Isso, Camélia, está aparecendo bem, sim. Tá Fique à certo. vontade. E são 15 minutos, né? Porque a gente tem para... Isso. Tá certo. Então, peço licença aos colegas da mesa, né, para dar o início aqui a esse nosso diálogo. Eu intitulei a fala como Diálogo sobre a Autoeficácia dos Profissionais da Saúde em Cenários de Inclusão. E fiquei pensando assim, como é que eu vou apresentar inicialmente essa temática para os participantes, para as profissionais que estão aqui dividindo essa mesa comigo, né? E pensar sobre a autoeficácia, dialogar sobre a autoeficácia nesses cenários de inclusão, né? Pensar a inclusão, sim, é pensar nossas práticas também, e um exercício muito necessário a partir de todas as evidências teóricas que nós estamos acumulando nos últimos anos, quando falamos da autoeficácia do profissional que trabalha na saúde, que trabalha com esses cenários de inclusão. Então, dialogar sobre autoeficácia, pensar sobre a inclusão, é pensar sobre nossas práticas e pensar sobre nós. Acho que é essa perspectiva que eu pensei em trazer aqui para conduzirmos esse diálogo. Eu não sei se para todos nós aqui a concepção de autoeficácia, né, se esse construto autoeficácia é familiar, então eu recortei alguns apontamentos teóricos iniciais para situar aqui todo o nosso grupo em relação a essa temática. E por que falar dessa temática quando pensamos nas questões dos profissionais que atuam em cenários distintos, mas especificamente também dos profissionais que atuam em cenários que estão diretamente associados à questão da inclusão. Então, discutir a autoeficácia, dialogar sobre a autoeficácia nas últimas décadas tem tido uma relevância, porque nós também temos, nesses últimos anos, uma crescente discussão, né, sobre as novas demandas de produzirmos conhecimento nessa perspectiva, então, do papel dos profissionais da educação e da saúde que buscam por práticas que sejam menos segregativas, que sejam menos estigmatizantes, ou seja, né, que levem com afinco essa proposta de reconhecimento do direito da diversidade. Então, nesse cenário, como fica a subjetividade do profissional da saúde e da educação em relação a conduzir uma tarefa tão desafiadora? Será que esse cenário impacta as nossas crenças? Será que esse cenário faz com que a gente tenha avanços e recuos no que diz respeito ao investimento que fazemos
novas ações, nessa produção de novos conhecimentos. Então, a autoeficácia, ela vem sendo discutida já há um tempo, quando pensamos em profissionais da educação, e mais recentemente, quando pensamos em profissionais da saúde, e mais recentemente ainda, quando pensamos em profissionais da saúde, vou colocar / educação, que trabalham com essa perspectiva, né, de incluir, de pensar novas práticas que tenham, de fato, esse caráter menos segregativo. E por que pensar na autoeficácia? Porque, como estamos falando de práticas inovadoras, estamos falando de novos aprendizados. E aprendermos de forma diferente e buscarmos construir práticas de formas diferenciadas nos traz alguns desafios que podem estar diretamente bagunçando, né, essa nossa noção de competência, essa nossa noção de eficácia. Então, nós nos deparamos com demandas muito exigentes quando falamos das nossas práticas profissionais. Essas exigências encontram algumas peculiaridades quando falamos dos cenários de inclusão. E para conversar com vocês sobre esses cenários de inclusão, que eu denominei de cenários de inclusão, na tentativa de fazer um recorte sobre essa temática da autoeficácia, que é tão ampla e que permitiria um diálogo aqui de boas horas, mas para focar no que eu elenquei aqui como cenários de inclusão, né, eu esclareço a vocês que me refiro a serviços de saúde, a instituições de ensino e organizações de trabalho. Então, quem somos nós? Esses profissionais que trabalham nessa intersecção, que trabalham nesses serviços. Esses serviços são serviços que se configuram como cenários de inclusão. A inclusão hoje é uma discussão que se restringe às questões educacionais? Sabemos que não, né? Sabemos que essa amplitude de cenários que fazem a discussão nos permitem, então, pensar que estamos numa condição de profissionais que promovem saúde / educação. E quais são as peculiaridades, né, dessas demandas e dessas necessidades de novas práticas que nos permitam trabalhar, de fato, com essa perspectiva inclusiva? Bom, aí vocês devem estar pensando, né, puxa, ok, temos os cenários, temos as demandas, temos os desafios, e o que a autoeficácia tem a ver, qual é a associação desse construto autoeficácia com tudo isso? Por definição, a autoeficácia diz respeito a uma avaliação pessoal que fazemos acerca das nossas capacidades e habilidades. Então, como é que nós nos percebemos em relação à nossa condição de realizar algo, ainda que essa condição não seja favorável, e ainda que a nossa percepção venha com algumas distorções. Será que a nossa avaliação pessoal acerca dessas nossas capacidades é funcional? Será que ela é devidamente dimensionada, mesmo quando falamos de cenários de inclusão que exigem de nós essas práticas inovadoras? Então, nesse sentido que as discussões teóricas sobre como ficam as crenças, como fica a autopercepção desse profissional da saúde em relação a essas novas demandas. Será que os desafios impostos nos levam a um recuo em relação a acreditarmos nessa nossa capacidade? Será que, desacreditando nessa capacidade por estarmos frente a tarefas desafiadoras, nós interrompemos o nosso trajeto rumo a alcançar êxito? A autoeficácia tem esse impacto. Então, ela vai interferir na autoavaliação que fazemos e no fluxo de continuidade das ações que iniciamos. Crenças de autoeficácia rebaixada tendem a provocar em nós um movimento de estagnação.
porque se desacreditamos que essas possibilidades são reais, né, de novas práticas, nós recuamos no nosso empenho em relação a essas tarefas. Bom, então, a autoeficácia, além de ser, por definição, essa avaliação pessoal acerca das nossas capacidades, ela é entendida como a base para a motivação nas nossas tarefas, e, mais do que isso, ela tem sido preditiva, isso, assim, por estudos quantitativos que mostram para nós o valor preditivo da autoeficácia em relação ao nosso bem-estar. Então, ela vem sendo discutida, né, a autoeficácia, junto a profissionais da saúde. Quando se pensa no profissional da saúde que trabalha nos cenários de inclusão, ela ganha ainda mais ênfase por conta desse grande impacto que ela exerce em relação aos nossos elementos motivadores em relação ao nosso bem-estar. Então, também se estuda hoje a associação entre autoeficácia e saúde mental do profissional da saúde, ok? Então, como eu já mencionei, a autoeficácia interfere diretamente nas nossas expectativas de resultado, nos impulsionando ou não na continuidade das nossas ações. Como que essa subjetividade, que vem depois representada em forma de uma crença de autoeficácia, se configura? As crenças, elas são elementos centrais da nossa autoeficácia. E como é que isso se configura? Nessa instância de entendermos como é que as crenças se configuram, é que nós trazemos elementos que não são só de ordem subjetiva, que estão diretamente associados às condições contextuais nas quais nós estamos inseridos, as condições de trabalho que nos são propiciadas nas instituições nas quais fazemos esse movimento de trabalharmos numa perspectiva mais inclusiva. Então, como é que essas crenças se configuram? A teoria social cognitiva, que é o suporte teórico que subsidia as explicações sobre as crenças de autoeficácia, que tem como representante principal o Albert Bandura, que é um teórico muito familiar para nós na área da educação. Ela nos apresenta 4 elementos, ou seja, 4 fontes que são constitutivas das nossas crenças. Então, estarmos aqui hoje conduzindo esse encontro, certamente mobilizou em nós algumas crenças. Pode ser que em alguns momentos a gente tenha pensado, opa, será que eu vou dar conta? Será que eu me adequo ao conteúdo dessa mesa? Essas crenças são formadas por essas 4 fontes, que são a experiência direta, a experiência vicária, a persuasão social e os nossos estados fisiológicos. Coloquei aqui no próximo slide algumas imagens para tentar tornar mais representativa a explicação sobre essas fontes de formação das crenças. Então, a fonte experiência direta diz respeito a outras situações que já vivenciamos e que foram trazendo para nós elementos de que sim, nós somos capazes de. Quando a gente pensa em cenários de inclusão, essa dimensão da experiência direta, ela pode se configurar de forma mais fragilizada, porque é tudo muito ainda novo, né? Como são práticas que estão em construção, será que nós já acumulamos um número suficiente de experiências diretas que nos aponte que, ok, somos capazes e damos conta? A experiência vicária, que é a segunda fonte de formação, vem representada pelos nossos modelos. A imagem aqui tem uma criança imitando exatamente a figura do adulto, que parece mãe, né, gente, mas não tem, não necessariamente é uma mãe, tá? Mas a questão é a criança se respaldando no modelo. E quais são os modelos que nós já temos quando pensamos nessas práticas inclusivas, né? Será que a nossa experiência vicária nos aponta para irmos em frente, ou ela diz assim, opa, tem muita gente tentando e está difícil, né? Então, é uma outra fonte de formação das nossas crenças. A terceira fonte, que é a persuasão verbal ou persuasão social, tem essa derivação aí na nomenclatura, diz respeito ao feedback. Nós já temos acumulado retornos referentes àquilo que fazemos,
que tipo de feedback recebemos? Nós temos parâmetros dos nossos pares, das pessoas que trabalham muitas vezes gerenciando as instituições nas quais nós estamos, as pessoas envolvidas nos cenários de inclusão, familiares de pessoas com deficiência, nos retornam, esse feedback é positivo ou é negativo? É um feedback corretivo que nos mostra apontamentos de como fazer mudanças de fluxo? E, por fim, os indicadores fisiológicos, que dizem respeito a estados de humor que experimentamos no decorrer da nossa experiência profissional. Essas 4 fontes aqui estão muito atreladas aos contextos nos quais nós exercemos as nossas práticas profissionais e que vão, a cada situação, a cada dia, a cada prolongamento das nossas experiências, configurando as nossas crenças. Quando essas fontes indicam que estamos tendo êxito, as nossas crenças se potencializam e nós tendemos a levar adiante as nossas ações. Quando essas fontes não são funcionais, nós tendemos a fazer uma autoavaliação não tão acertada, positiva em relação às nossas potencialidades. Para a gente já ir dando um encaminhamento aqui para uma conversa mais direta, e até estou preocupada aqui, estou monitorando meu horário, né, porque nosso tempo é breve, eu me permiti aqui recortar 2 resultados de pesquisas que nós temos conduzido aqui no nosso programa de educação, que foram direcionadas para profissionais da educação e da saúde que trabalham com pessoas que têm deficiência. O que esses dados revelaram para nós? Essa nuvem aqui é resultado de uma coleta de dados que foi realizada por uma mestranda, orientada por mim, né, em 2019, que justamente por um trabalho de grupo focal de 5 encontros na modalidade de grupo focal, que abordaram as fontes de formação das crenças, o que esses profissionais revelaram sobre a percepção que eles têm de estarem trabalhando com pessoas que têm deficiência. Olha só para eles aqui o que é que mais se destacou, né? A palavra adaptação, a palavra treinamento, revelando uma necessidade de estarmos em constante formação, a palavra adaptação revelando, assim, a constância, né, de flexibilização que temos que ter, especialmente quando falamos desses cenários, a criatividade, o planejamento, a importância das discussões, destacaram problemas de comunicação entre pares como um elemento de feedback que às vezes não caminha muito bem, né? Então, quando esses profissionais olham para si, eles pensam que essas são palavras representativas do que eles precisam para fortalecer as suas crenças de autoeficácia e levarem adiante trabalhos com essa finalidade da inclusão. Também destaquei aqui um outro estudo que foi realizado também por um orientando meu. Esse estudo englobava profissionais da saúde e profissionais da educação que trabalham, inclusive, né, alguns deles trabalhavam em APAES, então, em cenários escolares, em cenários também de outras instituições, e ele também abordou, né, essas fontes de formação das crenças. Esse aqui é um recorte da pesquisa que mostra a questão dos sintomas físicos revelados por esses profissionais da saúde e da educação quando falavam das suas tentativas de práticas inclusivas exitosas, e como é que essas crenças de autoeficácia se configuravam para esses profissionais. E eles descrevem um grande número de sintomas físicos que dizem respeito lá àquela 4ª fonte de formação das crenças, que são os estados fisiológicos. Então, eles revelaram que enfrentam, né, dificuldades associadas à labirintite, dor de cabeça, coceira, falta de ar, choro, enfim, uma lista de elementos representativos de estados fisiológicos que murcham a crença de autoeficácia, né, murcham a percepção desse profissional em relação às suas próprias capacidades. Aqui também um exemplo ainda do que foi abordado nessa pesquisa, falando das experiências diretas. Então, como é que esses profissionais
falam sobre suas experiências diretas, positivas ou negativas. E entre os apontamentos, né, apareceu que como experiências positivas que potencializam crenças também positivas de autoeficácia, as ideias de que algumas práticas funcionam, o apontamento de que conseguem realizar algumas tarefas que foram propostas, o apontamento de que, ao observarem sucesso nas pessoas com as quais eles trabalham, ou seja, no aluno com deficiência, ou mesmo que seja o cenário da saúde, esse registro de que algumas práticas revelam desenvolvimento para a pessoa com deficiência, isso potencializa experiências diretas positivas, ao passo que dificuldades na relação com os pares, a própria agressividade, às vezes, sofrida, teve um professor aqui que falou, né, por parte dos alunos, quando perdemos as pessoas, apontando, então, para experiências diretas negativas. E por que mapear, né, as crenças desses profissionais, se não para pensarmos em estratégias de promoção dessa autoeficácia, então, como um elemento aí facilitador das ações que podemos levar adiante. Então, as crenças determinam nossos pensamentos, nossas emoções, nossos comportamentos, e a promoção da autoeficácia nos permitiria não cair nessa distorção, dessa imagem que, simbolicamente, eu trago aqui para nós. Muita gente é mais forte do que pensa, só que às vezes se esquece de acreditar. Nessa direção de estratégias promotoras da autoeficácia, algumas pesquisas interventivas vêm surgindo, então acho que essa é uma boa notícia para nós que trabalhamos com esses cenários de inclusão, e algumas boas ideias de como proporcionar para nós espaços que sejam protetivos para esse nosso papel profissional. Esses espaços protetivos vêm se configurando como programas de intervenção que valorizam a importância do compartilhamento de histórias, a percepção de angústias coletivas que podem nos impulsionar a pensar estratégias também coletivas, e fortalecimento de recursos de enfrentamento, sejam eles subjetivos, sejam eles de ordem da reivindicação de mudanças no cenário institucional. Então, essa grande intenção, né, de refletir sobre a autoeficácia e pensarmos programas de intervenção que favoreçam o desenvolvimento da autoeficácia, ela caminha nesse contínuo aqui de desembocar na promoção do bem-estar do profissional da educação, da saúde, que trabalha com os cenários de inclusão, resgatando o quê? Afetos positivos, autoestima, a nossa condição de resiliência, a nossa empatia, a nossa assertividade. Como um grande investimento, tem também surgido nessa tentativa de elaboração de propostas interventivas a discussão sobre a autoeficácia coletiva, que ganha contornos muito interessantes para que a gente pense em fortalecimento de grupos de profissionais. Esse aqui é o Albert Bandura, tá? Que é o nosso grande inspirador dessa discussão sobre autoeficácia, e ele traz, né, como princípio central dessa ideia da autoeficácia coletiva, a ideia de que quanto mais intensamente é percebida a eficácia coletiva, mais elevadas são as aspirações de um grupo. Então, esse também é um caminho que vem sendo aí apontado por nós, né? Então, que a gente possa aí avançar nessa discussão acerca da autoeficácia nossa, né, dos profissionais da saúde que trabalham nos cenários de inclusão, tendo em vista que, sim, são cenários que trazem peculiaridades e que ainda nos desafiam mais e que podem, por serem mais desafiadores, impactarem as nossas crenças de autoeficácia, fragilizando a nossa continuidade naquilo que começamos. Então, que sejamos incentivadores, não é mesmo? Porque o mundo já tem demais. Muito obrigada, desculpe aí por ultrapassar um pouquinho os minutos. Fico à disposição de todos. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, doutora Camélia, pelas tuas contribuições. Foi maravilhosa a tua fala, né? E agora nós passamos para a nossa próxima palestrante, a professora doutora Débora Santana. Ela é graduada em farmácia e doutora em ciências biológicas
professora associada da UEM e docente do Programa de Pós-Graduação em Biociências e Fitopatologia, e também do Programa de Pós-Graduação em Biologia Comparada, ambos programas da UEM. A professora doutora Débora traz hoje como tema para a sua fala contribuições da neurociência para a inclusão das pessoas com deficiência. Seja muito bem-vinda, doutora Débora, desculpe, a palavra é sua. O seu microfone, isso. Não estamos escutando a professora Débora. O microfone está ligado, mas não está saindo sua voz. Teste, está funcionando agora. Deu certo, Débora, obrigada. Eu peço desculpas, eu entrei aqui agora pelo celular, porque enquanto eu ouvia a professora Camélia, a nossa internet aqui, ela oscilou, né, e eu estou aguardando o retorno da internet do computador. Mas se vocês me ouvem bem, não tem problema, porque eu posso desenvolvendo por aqui. Dá para ouvir bem? Sim, está tranquilo, professora Débora. Muito bem. Eu quero agradecer também o convite da professora Elza Midori, convite da equipe organizadora, da Lúcia, que muito dedicadamente acompanhou a organização dessa mesa, fez vários contatos conosco para que tudo estivesse dentro do previsto, né? Aí retirando o que não podemos prever como essas oscilações. Bem, eu sou farmacêutica e pedagoga, como a professora já me apresentou, e eu tenho, na minha vida profissional, me dedicado ao estudo das neurociências, né, da neurociência como uma ciência que reúne uma série de outras áreas de conhecimento, e aqui eu não vou usar apresentações, porque eu quero trazer para vocês uma reflexão a respeito desta aplicação pensando nas pessoas com deficiência, em como nós podemos, pelo avanço, pela inovação nesta área, contribuir também para essa luta constante da integração, da inclusão, né, das pessoas com deficiência. Bem, o recorte que eu decidi fazer, acho que eu consegui. Pronto, agora sim, vai está aparecendo, professora. A internet estava só dando uma pistazinha de que ela estava com algum problema. Voltamos. Desculpa, gente, coisas da tecnologia, olha só, da inovação, né? E da tecnologia. Bem, uma das áreas que na neurociência nós mais avançamos nos últimos tempos é na compreensão da forma de organização das redes neurais e da forma de organização do que chamamos de conectoma cerebral. Por que a gente vive hoje numa sociedade em que a neurociência é um produto, vou pôr entre aspas, que está na moda, né, que tem sido objeto de consumo por tantas pessoas? Primeiro, pelo desejo nato de sabermos como somos, né? Onde estariam os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas memórias, mas também graças à grande evolução tecnológica nos processos de estudo e de imagem cerebral e de avaliações funcionais. Todas essas imagens cerebrais, todas essas avaliações funcionais permitem que nós tenhamos ideia de como funciona no vivo a estrutura cerebral e de como se forma na pessoa, em diferentes etapas da vida, esta conformação cerebral.
eu quero reforçar que eu falei que nos dá uma ideia, porque não existe verdade absoluta, verdade eterna, quando falamos de ciência, e não existe também algo que seja uma identificação direta das funções cerebrais, já que dependemos de ações indiretas pelas avaliações de imagens ou de funções. Mas apesar disso, das limitações da neurociência, que são muitas, nós temos conseguido entender melhor quais são as fases de desenvolvimento desde a vida pré-natal até a adultez, até o envelhecimento, e como a configuração das redes neurais acontece. Redes neurais, o que todo mundo já estudou, como as conexões dos neurônios em sinapse, e que hoje são consideradas os elementos básicos da função cerebral. A função cerebral não tem elemento básico neurônio, nenhuma sinapse, mas sim as redes desses neurônios. O conjunto de todas as redes, se a gente pudesse separar, identificar por imagem cerebral, isso é feito hoje por taquigrafia, quais são as redes neurais que temos no cérebro inteirinho, chamaríamos isso de conectoma. E o conectoma, ele muda conforme as nossas experiências e vai se adaptando conforme as nossas vivências. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque este conceito é um conceito extremamente importante que traz algumas marcas biológicas e da biologia do desenvolvimento humano, mas que traz muitas marcas do ambiente, da sociedade, das vivências, experiências, negligências e tudo que vivemos. Estas marcas e esta construção do conectoma, elas mostram para nós hoje como uma grande comprovação, a inovação está na comprovação do que outros já disseram no passado, mas que não podiam ver essas imagens. A comprovação de que nossos cérebros são únicos, literalmente individuais, que aquilo que nos define é muito mais conectoma do que genoma, né? Muito mais a epigenética do conectoma, o funcionamento dos nossos cérebros e consequente de nossas mentes pressupõe uma estrutura em rede extremamente complexa. Complexa na ordem de cerca de 90 bilhões de neurônios corticais, cada um deles fazendo sinapse com 100 mil outros neurônios, 50 mil outros neurônios. Um número extremamente grande. Bem, por isso começamos a ter cada vez mais esta ideia de que cada um é um, cada um funciona de um jeito, cada um de nós aprende, compreende, sente, demonstra, forma memórias de maneiras personalizadas. Isso também tem nos ajudado a compreender melhor a diversidade, portanto, das formações cerebrais. E como diversidade das formações cerebrais, vou usar aqui o termo que eu coloquei, né, que temos usado na atualidade, os cérebros neurodiversos, as mentes neurodiversas. O que seria a neurodiversidade? Esse é um termo relativamente novo de uma pesquisadora social da Austrália que introduziu isso como um termo que representa a diversidade cerebral, aplicando inicialmente as pessoas do espectro, né, do TEA,
mas ampliando para TDA, TDAH, dislexias, esquizofrenias e outros tantos cérebros com funcionamento diferente. Especialmente nos casos de TDAH, TDA e TEA. São pessoas que têm cérebros diferentes dos cérebros da maioria. Diferentes todos são, eu sei, mas que têm características de interação social e comunicação diferenciados. São neurodiversos. São considerados, eu sei, pelo DSM-5 como doença, mas que nós, na neurociência, cada vez mais entendemos como diversidade, diferença. E quanto mais nós avançamos no conhecimento, mais nós conseguimos perceber que estas diferenças precisam ser compreendidas, acolhidas, respeitadas, e que todo o nosso contexto, cada vez mais adaptado para que possamos receber em instituições escolares, instituições de saúde, ambientes de trabalho, a diversidade. A diversidade em todos os sentidos, mas também no sentido da neurodiversidade. Então, estas inovações da neurociência precisam ser popularizadas, mas com profundidade, de forma que os profissionais compreendam as diferentes formas de processamento cerebral das informações, das interações, e possam oferecer a estes sujeitos oportunidades de desenvolvimento, oportunidades do exercício pleno da cidadania, oportunidades de aprendizado, né, e também de autonomia. Nós temos uma sociedade preparada para neurotípicos, uma sociedade preparada para a igualdade, e quando falamos de pessoas com deficiências, né, vocês estão discutindo mais amplamente esse termo de quão pouco preparados nós estamos. Então, a minha reflexão que eu gostaria de trazer nessa tarde, ela vem trazer este convite, né, de que nós possamos pensar, estudar, compreender e trazer, a partir desta evolução da ciência, também as inovações com a interação das pessoas, com, né, o respeito, a inclusão dos que são conhecidos também como neurodiversos. São seres humanos com potencial, são seres humanos que podem certamente também ter o seu desenvolvimento alcançado. Eu quero respeitar para o debate, Lúcia, então acho que eu falei 10 minutos, e deixo aberto, vou colocar aqui os meus contatos no chat, porque eu optei por não usar slides, para que a gente possa debater também, né, trazendo aqui um tema talvez um pouquinho diferente do que vocês estão debatendo, mas no sentido de contribuir. Obrigada, e vamos ali, depois de ouvir os colegas, conversar mais sobre isso. Muito obrigada, professora doutora Débora. Tua fala trouxe aí muitas contribuições, né, para essa nossa mesa. E agora nós passamos, então, a palavra para a nossa próxima palestrante, que é a professora mestre Rita de Cássia Penha Arruda, né? Ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Paraná e especialista em otorrinolaringologia pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervicofacial, ABORL.
Ela é também docente e tutora do curso de Medicina do Centro Universitário Campo Real e abordará nesta tarde o tema relacionado às tecnologias assistivas para a inclusão das pessoas surdas. Então, professora Rita, seja muito bem-vinda a essa nossa mesa e a palavra é sua. Boa tarde a todos, com muita satisfação. Eu recebi o convite da professora Lúcia Virgínia para participar desse congresso e participar de tão seleta mesa e plateia presente, né? Posso dizer assim, plateia, todos os participantes. O tema sugerido e que eu acabei aceitando aborda, ainda está muito, apesar dos tempos, nós estamos ainda muito no início de tudo, mas ouvindo as falas da professora, da professora Camélia e da professora Débora, eu agrego mais alguns conceitos, como, além da autoeficácia, eu diria a corresponsabilidade, que foi um dos motivos que me norteou a seguir dentro do tema escolhido, que são as tecnologias assistivas. Eu vou tentar reproduzir aqui na tela a minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se vamos ver se eu já consigo compartilhar a minha tela. Eu não estou conseguindo vê-la aqui. Ainda não está aparecendo, professora. Para mim não está disponível ali compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu consigo. Agora eu vou conseguir. Quando eu for apresentar, eu não vou estar lhes vendo. Qualquer problema, eu gostaria que alguém me avisasse. Pode ficar tranquila, professora Rita, está aparecendo. Você consegue colocar a tela cheia para a gente, por favor? Vou colocar aqui. Isso, ficou perfeito. Eu estou com um problema para... Ele estava aparecendo a tela cheia, agora ele voltou para... Um minutinho, eu já consigo. Isso, agora está aparecendo a tela cheia novamente. É que eu tenho a impressão aqui que está saindo um áudio junto, então a minha preocupação é justamente essa, de não passar o áudio gravado na apresentação. Então, deixa eu só tentar organizar aqui. Estou tentando me organizar e já faço. Então, vamos tentar aqui. Qualquer coisa, a professora me avisa. Pode ficar tranquilo. Tá. Deixa eu voltar aqui para a tela, para a primeira tela. Então, o tema que aborda as tecnologias assistivas, primeiro eu parto do princípio, não sei se ele está progredindo sem eu conseguir segurar aqui, é por isso que eu estou preocupada com a apresentação. Eu não consigo localizar aqui o cursor, então ele corre sozinho. Olha aí, de novo. Eu não sei como fazer aqui. Vamos ver se eu peço ajuda para alguém aqui já. Dou um jeitinho. Me perdoe.
Olha, ele vai correndo, sabe, professora Virginia, eu não consigo segurar a apresentação. Então, deixa eu tentar parar a apresentação e começar novamente. Eu não sei como fazer para resolver. Ó, tem que ir na configuração da apresentação dos slides. Ele não está permitindo que eu segure, sabe? Ele corre sozinho. É um problema no computador mesmo. Ele não está permitindo que eu segure a apresentação e ele corre automático. Eu vou tirar do automático aqui, né? Vamos ver se eu consigo que ele não corra e que eu consiga. Professora, se você for em configurar a apresentação de slides. É onde eu estou. Não, ela precisa clicar lá, ó, na apresentação do slide. Tem que clicar ali em cima onde está a apresentação. Isso. Assim, mas é que se eu coloco na apresentação, ele vai correndo e eu não estou conseguindo configurar, sabe? Eu vou colocar aqui manualmente, vamos ver se eu consigo, né? Pode selecionar do começo agora, professora Rita. Isso. Agora foi. Vamos ver se ele... Deixa eu voltar aqui. Eu gostaria de começar, então. Estão conseguindo me ouvir, né? Então, eu comecei o tema pensando nas tecnologias assistivas e abordando que seria uma sociedade justa e igualitária. Então, é aquela sociedade que assegura e promove condições de igualdade e os exercícios de todos os direitos e liberdades fundamentais de todos os cidadãos que pertencem a essa sociedade. Então, eu gostaria de lembrar, salientar duas grandes e importantes leis, né, sobre a legislação. Tanto a lei, quando eu vou pensar no livro de estudo, quanto a lei da inclusão, que permitiu, regulamentou, né, e garantiu os direitos fundamentais das pessoas que possuem algum tipo de deficiência. E depois que ela contém o número 13.146 e ela foi regulamentada em 2015. Então, nós temos a lei da inclusão já há 7 anos, né, que garante esses direitos. Mas, será que esses direitos estão sendo realmente garantidos? E será que a sociedade entende a necessidade de participar e de ter corresponsabilidade em relação à inclusão de todos os indivíduos pertencentes a essa sociedade? Então, eu procurei na literatura e mesmo pela curiosidade, no interesse no tema, quando eu observo no meu dia a dia, desde eu sou graduada há 37 anos, e eu observo assim, que nós vivemos numa sociedade extremamente que já possui muitos recursos e que nesse período de atuação, a dificuldade de atendimento de muitas pessoas que são suprimidas de todas as suas funções. E no caso da minha área específica, da otorrino, eu atendo muitas pessoas com surdez. Lembrando que a surdez, às vezes o conceito não é amplamente conhecido, e ela varia, o indivíduo com surdez, ele pode apresentar desde uma surdez leve, uma moderada, até mesmo surdez total ou severa a total. Então, muitas vezes as pessoas não entendem e não sabem como acolher esses indivíduos. E eu constatei num registro de uma pesquisa relativamente recente, de 2019, o Instituto Locomotiva, ele elaborou um estudo no Brasil sobre informações muito relevantes e que, em 2019, ele constatou que o Brasil já possuía 10
1.700.000 pessoas com deficiência auditiva. Então, dessas 10 milhões, a perda severa de pessoas com perda severa, a surdez quase completa, 2.300.000 pessoas. Dessas pessoas, a maioria homens e 46% de mulheres. Pouco mais da maioria acima de 60 anos. E apenas 9% desse estudo, 9% dos participantes do estudo, eram portadores de surdez congênita. Então, pelo levantamento deles, a OMS estima que até 2050, no mundo haverão mais de 900 milhões de pessoas surdas em todo o mundo. E, pensando nisso, como agregar essas pessoas, como acolher essas pessoas para garantir seus direitos fundamentais? Então, é o acesso, é permitir acesso. E qual é o papel de nós, ouvintes? Qual é o papel do restante da sociedade? Então, isso me instiga, mexe com os meus conhecimentos, até onde eu posso contribuir com aquilo que eu aprendi nos bancos escolares, na minha graduação, e indo além dos conceitos, da parte conceitual, da parte dentro da medicina, o que eu posso fazer? O que eu posso contribuir? Como unir forças, unir ideias para permitir e nortear a nossa sociedade. Então, por isso que eu penso em corresponsabilidade. E eu acho que quando você fala de corresponsabilidade, você pensa, você está tendo ideias inclusivas. Então, a partir do que se pensa em inclusão, introduzir o indivíduo dentro da sociedade, não esquecer do que são tecnologias. O que são tecnologias, no caso, assistivas. Isso é um conjunto de instrumentos, produtos, serviços e informações que abrem portas para pessoas suprimidas de suas funções totais. E o que são essas tecnologias? Como é que eu posso informar o que são essas? Então, esse conjunto de recursos, ele, além de ele contribuir para ampliar as funções desses indivíduos, eles proporcionam, além disso, conhecimento, às vezes, ou diminui a vulnerabilidade dessas pessoas quando se trata em saúde. Porque muitas vezes essas pessoas suprimidas da função auditiva, elas acabam, os surdos, eles acabam chegando em determinados serviços e eles têm dificuldade, como no meio médico, em se comunicar com o médico e entender o tratamento correto, e ficam mais vulneráveis, inclusive, a doenças e se expõem mais a riscos. Pesquisando sobre as tecnologias assistivas e tentando entender o que existe no mundo atualmente, e quando eu realizei o mestrado, eu pensei em algo que unisse saúde com educação, pois, para garantir direitos fundamentais, se eu vou passar informação para o indivíduo, eu preciso entender que desde a educação e desde a formação educacional, ele precisa estar incluído. Então, pesquisando isso, eu observei o que já existe, o que já foi desenvolvido. E um elemento importante que eu descobri dentro e são as ferramentas que já existem disponíveis, porém as pessoas desconhecem e ainda não foram introduzidas no dia a dia, tanto dos serviços de saúde, porque essas tecnologias podem ser introduzidas não só na assistência à saúde, mas em todos os cenários educacionais, empresariais, até mesmo no dia a dia, no comércio, ou do modo geral, integrando o mundo ouvinte ao mundo surdo. Algumas plataformas, como a da ICOM, muito interessante, ela desenvolveu um aplicativo onde o surdo ele pode acionar a qualquer momento, se ele baixar esse aplicativo,
pode ser usado em smartphone ou computador, ele aciona intérpretes capacitados, já profissionais capacitados em Libras, que por videochamadas eles reduzem, tiram as dúvidas e ajudam na comunicação do surdo no local onde ele está inserido no momento. Outro aplicativo interessante, que já existe desde 2007, desenvolvido no Brasil, em Alagoas, por um startup, esse alagoano desenvolveu o Rental. Eu já vou mostrar a imagem logo a seguir. O Rental é um aplicativo que é onde o indivíduo ouvinte, né, pode se comunicar com o surdo, se ele não tem capacitação em Libras, que Libra, para quem conhece um surdo, é a primeira língua do surdo. O surdo primeiro é alfabetizado em Libras, a língua que ele adquire primeiro é em Libras, que é a língua brasileira de sinais, e no Brasil a segunda língua, ou a língua escrita, é a língua portuguesa. Quando o ouvinte não consegue se comunicar com um surdo, ele pode usar, esse aplicativo foi desenvolvido com o intuito de facilitar, reduzir essa distância entre o ouvinte e o não ouvinte. Então, basta você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu computador e você ou digita ou fala o termo que você quer usar e o avatar, com o nome de Hugo, ele traduz para a linguagem de Libras e você mostra para o surdo e ele entende o que você está falando. Outras tecnologias que foram desenvolvidas, muito recentes, para vocês verem que existem, a estatística demonstra que a quantidade de pessoas surdas no Brasil é tão grande, mas apenas há pouco tempo vem se desenvolvendo, se pesquisando para desenvolver recursos para aproximar e melhorar esta comunicação. Alguns vídeos educativos dentro da área de saúde foram desenvolvidos, como a AF, em 2019, desenvolveu um vídeo educativo para ser apresentado para surdos em espaços de saúde, que abordam a educação sexual, a prevenção contra ISTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis, as infecções sexualmente transmissíveis. E Galindo Neto, ele desenvolveu um vídeo educativo para a formação e para a inclusão do surdo em ambientes educacionais, para que esses surdos façam parte, sejam também formados dentro como profissionais de saúde, demonstrando, inclusive, as técnicas de reanimação cardiopulmonar. Muito interessantes e ainda desconhecidos. Uma outra tecnologia assistiva, desenvolvida muito recentemente por Mendes, é uma sugestão no trabalho dele da leitura de bulas pelo surdo através do QR Code. As bulas deveriam conter o QR Code que traduz em Libras a bula para o indivíduo surdo. Ainda é só uma pesquisa, ainda não está sendo executada, mas achei muito interessante e que poderia trazer grandes resultados para o uso inadequado de medicamentos, pois hoje se sabe que a automedicação é amplamente aplicada em nosso meio. O terminal TDD da Fiocruz, a Fiocruz, ela, numa publicação dela, já não tão recente, a Fiocruz desenvolveu um terminal de TDD, que é um telefone público para surdo, porque dentro da Fiocruz eles incluíram 147 pessoas surdas, funcionários surdos, e preocupados com a comunicação desses indivíduos, desses funcionários, eles criaram um terminal de TDD. O que seria TDD? Telecommunication Device for the Deaf. Então, onde o surdo digita e traduz a informação para ele na linguagem de Libras, para que ele possa se comunicar. Aqui eu estou mostrando nesse slide
o terminal da Fiocruz, e aqui a plataforma do ICOM, que aciona por celular, a plataforma os intérpretes dessa plataforma que eles dão assistência a qualquer momento. Quem não possui um celular, né? Hoje é difícil um indivíduo que não tem um smartphone ou um telefone móvel. E aqui, trazendo o HandTalk, que é o aplicativo baixado no celular. Então, quem precisa baixar é gratuito. Esses recursos são gratuitos. Basta você baixar tanto ele está disponível para smartphones Android como para iPhone. Basta o funcionário de uma rede de saúde ou mesmo de uma empresa baixar no celular ou no computador, e ele transforma qualquer frase ou qualquer termo, e o Hugo, que é esse avatar, vai traduzir na linguagem de Libras. É muito fácil a utilização e amplamente aplicável. Eu observei que existe, no artigo 75 do Estatuto da Pessoa Deficiente, esse estatuto compromete o poder público a desenvolver e aplicar e utilizar essas tecnologias para facilitar o acesso dessas pessoas a todos esses cenários. Então, nós precisamos entender que nós temos o poder de inclusive, sugerir ao poder público que se implante essas tecnologias, que se utilize dessas ferramentas que, inclusive, são gratuitas e de fácil acesso, para encurtar as nossas distâncias. Outra plataforma interessante que também usa intérprete é a plataforma SignWeb. Tem com a mesma característica da ICOM, essa plataforma também permite que o indivíduo acesse a qualquer momento o intérprete à distância. Outras ferramentas que já existem no mercado, já existem não só no mercado, mas existem disponíveis, são para pessoas com outras deficiências visuais, com câmeras inteligentes, a bengala inteligente para quem tem deficiência limitações funcionais motoras, e aqui alguns exemplos de teclados inteligentes acionados, às vezes, por movimentos da cabeça, para crianças com limitações motoras, ou aquelas que são portadoras de órteses, facilitando a digitação. Então, aqui só para ilustrar, porque o foco e a minha dedicação foi muito para o público surdo, mas com o interesse em ampliar bastante esses estudos e auxiliar, inclusive, na sugestão, como eu falei, nas instituições. Recentemente, eu questionei, inclusive, a instituição a que eu pertenço, se eles tinham noção de quantas pessoas que se dizem surdas ou com alguma limitação funcional. Muitos estudos devem ser voltados e aprofundados a esse respeito, para que se levante estatisticamente qual a realidade da estatística de pessoas que possuem limitações funcionais, para que nós, como corresponsáveis e mentes pensantes, possamos aplicar e introduzir nas práticas diárias nossas essas ferramentas. E aqui, por último, mostrando que lá na minha pesquisa, no meu trabalho, na minha pesquisa de mestrado, eu desenvolvi um aplicativo e minha pesquisa foi uma pesquisa de campo, eu utilizei um cenário local de Guarapuava, uma escola de ensino fundamental, para que fosse uma tecnologia assistiva para auxílio da aprendizagem da língua portuguesa, alfabetização da língua portuguesa para as crianças surdas inseridas naquela escola dita como inclusiva. Por isso que eu percebi, aqui é só um exemplo, é o nome do jogo que eu desenvolvi, e esse jogo ele traduz o vocabulário, né, da nossa língua portuguesa em Libras
facilitando a associação das duas línguas. É muito ainda galgo nesse cenário, mas estímulos não faltam, e espero, né, trazer um pouquinho da minha fala empolgada e motivada, pensando, até trazendo uma frase de um autor desconhecido, que diversidade é convidar para a festa, mas inclusão é convidar para dançar. Eu sei que fui rápida e não trouxe tantos conceitos, porém sugestões, porque acredito ainda que nós precisamos dar as mãos para que a nossa sociedade se fortaleça. Agradeço de coração a professora Lúcia Virgínia e espero ter trazido um pouquinho dessa minha intenção. Muito obrigada, professora Rita. Foi ótima a sua fala. Nossa, ferramentas assim que a gente sabe que faz a diferença na vida das pessoas surdas e dos profissionais também, aí que atuam na área da saúde. Excelentes contribuições na temática desta mesa. Muito bem, e agora, para finalizar as palestras, nós convidamos a palestrante doutora Suzane Beatriz Franz Krug. Eu espero ter acertado, professora Suzane, a pronúncia do teu sobrenome. Ela é graduada em enfermagem e obstetrícia pela Universidade Federal de Santa Maria e doutora em serviço social pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ela é professora adjunta e chefe do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc, e do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde na mesma universidade. Ela traz como tema para a sua fala Projeto Inova SUS, Estratégias de Educação Permanente em Saúde na Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência. Seja bem-vinda, professora Suzane, a fala é sua. Olá, pessoal, boa tarde. É um imenso prazer estar aqui com vocês hoje, né, nesse evento de tanta importância, né, para a promoção da saúde no nosso país. Só um minutinho, professora Suzane, só pedir para a professora Rita parar o compartilhamento de tela. Isso, obrigada, professora Rita. Isso aí, ótimo. E agradecer imensamente a comissão organizadora, né, pelo convite, fiquei bastante feliz, né, a gente fica bastante contente com esses convites, onde a gente pode compartilhar experiências, né, e aprender tanto com os colegas, né. Então, muito obrigada pela gentileza, né, e por estar aqui com vocês hoje. Bom, vou então projetar aqui primeiro meu material. Vamos ver se dá certinho. Só um pouquinho. Não sei se está aparecendo. Sim, Suzane, e só lembrar também, acho que tem algumas pessoas com o microfone ligado e câmera ligada, se por gentileza puderem desligar. E, Suzane, se você puder compartilhar a tela cheia, está aparecendo tua tela, mas ainda não está no modo tela cheia. Não, para mim tá aparecendo tela. Eu compartilhei no modo tela cheia. Uhum. Eu não sei em relação aos demais, que está aparecendo os seus slides à esquerda ali, os próximos. Em relação ao tamanho da fonte, eu pelo menos estou enxergando bem. Se para os demais não tiver problema, pode continuar assim. Tá jóia. Qualquer coisa, a professora Lúcia me avisa. A professora Débora falou ali no chat que você pode apertar a função F5. Tá, um momentinho. Vamos ver se... F5? Isso. Acho que não. Não sei. Não, mas pode continuar assim, Suzane, não tem problema. Qualquer coisa eu te aviso. Tá joia, muito obrigada. Bom, pessoal, então, a minha fala hoje à tarde, ela vem num viés um pouco diferente das 3 falas anteriores, né? Onde eu vou me deter à apresentação de uma experiência,
né, bastante importante, né, que a gente viveu num projeto desenvolvido aqui na Universidade de Santa Cruz do Sul, que chama Projeto InovaSUS, né, Estratégia de Educação Permanente em Saúde na Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência. É importante também ressaltar que o tema da pessoa com deficiência é um tema que de muita gratidão, assim, que eu tenho me debruçado há um tempo já em pesquisas que eu tenho desenvolvido, muito em função também de orientações, né, no mestrado e doutorado que eu tenho feito, e muito focado no grande campo de estudos, né, que a gente atua e estuda, que é o campo da saúde coletiva. E esse tema, então, ele veio para mim, né? Eu tenho aprendido muito, né, com os meus alunos, orientandos e mestrandos e nas pesquisas que a gente tem feito. E esse trilhar da pessoa com deficiência, de pesquisas com pessoa com deficiência, tem nos trazido muitas experiências interessantes. E uma delas é essa aqui, né? Esse projeto, eu vou passar o slide, só me avisa, professora Lúcia, se passou. Acho que passou, né? Ainda está no primeiro para nós, Suzane. Isso, agora passou para o segundo. Tá. Esse projeto teve diversos parceiros. Esse projeto já encerrou, ele foi desenvolvido entre os anos de 2017 e 2018. Teve como parceiros a Universidade de Santa Cruz do Sul, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da 13ª Coordenadoria de Saúde, o Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana, né? Importante especificar que esse foi um dos projetos premiados, né, no InovaSUS, que é um programa, que é um prêmio, né, da Organização Pan-Americana, junto com o Ministério da Saúde do Brasil, que premiava programas que abordavam as questões da educação permanente em saúde, da educação em saúde, né? E nós encaminhamos esse projeto com foco na pessoa com deficiência, né? E fomos, né, agraciados com o prêmio. Também temos ali o GEPS, que é o nosso Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde, né? E o nosso mestrado e doutorado em Promoção da Saúde aqui da Unisc, que também nossos parceiros. Aqui, só para colocar, né, ele teve, então, esse financiamento e foi desenvolvido em 2017 e 2018. O grande objetivo dele foi promover estratégias de educação permanente em saúde destinadas à implementação e consolidação da rede de cuidados da pessoa com deficiência. Ou seja, foi um projeto que se voltou aos profissionais de saúde da rede de cuidados da pessoa com deficiência. Inicialmente, mais profissionais de saúde, mas ao longo do projeto, a gente foi se dando conta que havia necessidade de abordar outros aspectos, né, outras dimensões da rede que não só a saúde. Ao final do projeto, inclusive, a gente trabalhou muito com escolas, né, e também secretarias de assistência social da região aqui. Ele teve também como objetivo, né, de fomentar discussões, reflexões e debates que proporcionassem decisões importantes, né, para transformar práticas, ações e processos de trabalhos no SUS, né, no sentido de aprimorar essas práticas na assistência às pessoas com deficiência. Ele foi um projeto que envolveu, então, 13 municípios aqui da região, a região central do estado, mais a 13ª Coordenadoria de Saúde, é um órgão do Estado do Governo do Rio Grande do Sul, né? E que tem uma abrangência de 13 municípios. A gente trabalhou, então, com profissionais da rede, inicialmente da saúde, né? De 13 municípios. E esse projeto, ele é dividido em dois grandes momentos, duas grandes etapas. A primeira etapa foi uma pesquisa, né? Que, inclusive, foi exatamente a pesquisa de mestrado de uma orientanda minha, Camila Dubov, né? Análise da implementação da rede de cuidados à saúde da pessoa com deficiência na 28ª Região de Saúde do Rio Grande do Sul. A pesquisa da Camila fez um diagnóstico da situação da rede de cuidados à saúde da pessoa na região 28. A região 28, a gente fala no sentido epidemiológico de saúde, mas é a mesma região dos 13 municípios da coordenadoria, da 13ª Coordenadoria que eu acabei de falar. Ela envolveu, então, com questionário, com entrevistas, diversos participantes de diversos segmentos, né?
representantes da coordenação estadual e regional da política de saúde da pessoa com deficiência, secretários municipais de saúde, representantes municipais da atenção básica, coordenadores dos serviços especializados em reabilitação, coordenadores de hospitais, trabalhadores de saúde e as pessoas com deficiência que são usuárias dos serviços de saúde da referida rede. Eu vou trazer sucintamente, né, os resultados, muito sucintos, né, em função do tempo que é disponível, né? Mas o que a gente apresenta, o que a gente identificou como potências naquele momento, né? Que os profissionais apontavam que a existência de serviços de reabilitação, as parcerias entre os diferentes componentes da rede, a presença de profissionais da área de reabilitação na atenção básica e o comprometimento dos trabalhadores de saúde com a causa, né, da pessoa com deficiência, são potências, eram potências. E como limitações apontavam a dificuldade de acesso aos serviços de reabilitação, a falta de profissionais da área de reabilitação nos municípios, né? Por um lado, esse mesmo aspecto foi apontado como potência, mas por outro lado também como limitação. Financiamentos insuficientes, né? E a formação precária e insuficiente de trabalhadores e gestores de saúde para lidar com as deficiências. Esse último item que eu acabei de citar foi um dos grandes mentores que nos levou a encaminhar esse projeto para a OPAS e para o Ministério da Saúde, né? Pensando exatamente numa possibilidade de formar melhor, de oportunizar momentos de educação permanente, espaços de educação permanente para os profissionais da rede, no sentido de qualificar a assistência aos PCDs, as pessoas com deficiência. No objetivo 2, né, um outro objetivo da pesquisa foi, então, refletir junto com esses profissionais da saúde qual a maneira, né, como eles percebiam, quais os sentidos deles em relação à deficiência, né, e como isso impactava nos processos de cuidado à saúde das pessoas com deficiência. E teve um momento bastante significativo desse objetivo aqui, quando a gente pediu para eles, né, montar uma nuvem a gente montou a nuvem de palavras, né, a partir do termo pessoa com deficiência. E os termos que mais apareceram, né, dificuldade, cuidado, preconceito e acessibilidade, né, algumas outras ao redor ali, mas estou mencionando as que mais se destacaram. Então, a partir desse diagnóstico todo imenso que a gente fez inicialmente, a gente, então, pensou, bom, vamos proporcionar atividades e ações e projetos que pudessem dar conta da qualificação dessa assistência. E aí, né, como eu falei antes que a gente fez o encaminhamento, na segunda etapa do projeto, com um plano de educação permanente e saúde para a rede de cuidados. Esse plano, né, de educação permanente, ele era composto basicamente por 4 grandes eixos. O eixo de oficinas e grupos de trabalhos cooperativos, o eixo de elaboração de material pedagógico e educativo, o eixo dos eventos científicos, né, a gente fez um Fórum Nacional de Atenção à Pessoa com Deficiência, aqui na Unisc, e um Seminário Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência também aqui, e elaboramos e montamos, ao final do projeto, um grupo condutor regional, que é um grupo que faz o acompanhamento das atividades da região em relação às pessoas com deficiência, junto com a 13ª, junto com as secretarias municipais de saúde e educação e junto com a universidade. Então, eu vou mostrar algumas fotinhos, né, alguns slides onde aparecem exatamente alguns momentos desse projeto. Aqui as oficinas, a gente realizou um total de 10 oficinas, né, durante os 2 anos do projeto. A primeira oficina apresentando o projeto, né, falando sobre rede de atenção. A segunda oficina sobre articulação em rede intersetorial. A outra oficina sobre reabilitação auditiva. A quarta oficina sobre reabilitação física, sempre com convidados externos, né, com expertise no tema da oficina, né? A quinta oficina, políticas públicas voltadas às PCDs. A sexta oficina, né, autismo e o poder dos pais nessa intervenção. A sétima, tecnologia assistiva. A oitava oficina, projeto terapêutico singular no cuidado das pessoas com deficiência. A nona oficina, deficiência e inclusão escolar.
A 10ª oficina, então, que foi a última, onde a gente montou o grupo condutor regional, né, que está aqui as representações, né, as instituições que representam, e fizemos uma avaliação do projeto também. Aí temos vários materiais educativos, que a elaboração de material pedagógico educativo foi um outro grande eixo do projeto, né, com folders, né, sobre reabilitação auditiva, banners, cartazes, camisetas, documentários. A gente tem 2 documentários no YouTube, né? Esse documentário número 1, né, onde a gente estava na metade do projeto e a gente fez uma avaliação, uma análise, uma apresentação das ações do projeto até aquele momento, no primeiro ano, né? E o segundo documentário, onde a gente termina o projeto e faz, então, uma descrição, né, mais genérica de tudo o que aconteceu nesses 2 anos. Aqui algumas imagens do Fórum Nacional, né, de Atenção à Pessoa com Deficiência, que foi junto com o seminário científico do nosso PPG aqui, da Unisc, aconteceu em 2017, né. O seminário estadual, que aconteceu em 2018, depois, então, né, no ano seguinte. Tivemos a produção de um e-book também, né, que denominado de Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência, Vivências, Inovações, Educação e Saúde na 28ª Região de Saúde do Rio Grande do Sul. Esse e-book tem uma particularidade bastante interessante, que alguns capítulos, aliás, a grande maioria dos capítulos, foram elaborados e redigidos por profissionais de saúde e de educação dos municípios, contando as suas experiências, né, as suas vivências na assistência e no atendimento, né, na vivência com pessoas com deficiência. E é uma característica muito interessante, né, que a gente consegue compartilhar experiências para outros municípios, para outras redes, né, com potências, com fragilidades, com impactos que essas ações, né, fazem na vida das pessoas, né, com deficiência e na atuação dos profissionais. Elaboramos também uma cartilha chamada Cartilha Autismo, né? A gente imprimiu essa cartilha, ela tem vários exemplares distribuídos na região inteira, no estado também, né? Quero destacar também as pesquisas que vieram depois desse prêmio, né? A gente continuou desenvolvendo pesquisas com pessoas com deficiência. As 3 primeiras pesquisas que estão aqui nesse slide, muito voltada para a questão do trabalhador trabalhador com deficiência, né? E também entendemos a importância de que pesquisas precisam ser focadas no trabalho da pessoa com deficiência num espaço até pouco estudado, que é o espaço do cenário rural. Temos muitas pesquisas que identificam pessoas com deficiência, do trabalho das pessoas com deficiência, espaços urbanos, em empresas, principalmente pela questão das cotas, né? Mas entendemos e percebemos na região aqui onde a universidade está localizada, a importância da gente estudar essa realidade a partir de um cenário diferente, rural, né? Em um outro momento, se for possível, a gente pode até apresentar os resultados dessas 3 primeiras pesquisas aí, né, já desenvolvidas, com esse enfoque, né, da deficiência, do trabalho no meio rural. E estamos atualmente, de 2021 a 2023, com outro projeto de pesquisa também, voltado para a implementação da classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, a sigla CIF, estudo e um serviço especializado em reabilitação física de referência regional do Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Sul. Tivemos também o prazer, né, e a felicidade de sermos contemplados no edital PPSUS do CNPq, né, e da FAPERGS, e estamos ainda no desenvolvimento dessa pesquisa também. Eu não sei se eu tenho mais tempo, professor, ou já estourei meu tempo. Então, estamos ali quase para acabar, mas pode concluir sem problema. Ok. Não, eu deixo meu contato aqui, né? Agradeço, como eu falei antes, mas se fosse possível ainda, eu gostaria de apresentar um pequeno vídeo de 2 minutos, que foi um dos produtos técnicos elaborados no projeto, né? Nos documentários, a gente produziu 2 documentários, cada documentário tem em torno de 10 minutos.
Esse videozinho de 2 minutos aqui é um vídeo resumo, né, de um desses documentários. Então, se fosse possível... Pode sim, Suzane, tranquilo. Eu gostaria de... Só um momentinho. Uhum, pode projetar sim. Apresentar, é rapidinho. Ai, agora não estou conseguindo apresentá-lo. Não abre para mim. Ai, que pena. Acho que não vou conseguir. Acho que não vai dar. Essa era a minha preocupação antes, professora Lúcia. Eu não sei qual é a questão que acaba, às vezes, não aparecendo para mim fazer o compartilhamento. Se você conseguir compartilhar o link no chat, daí as pessoas podem acessar o vídeo posteriormente. Sim. Vou colocar daqui a pouquinho no chat, então, tá? É uma pena, realmente não consegui abrir. Eu gostaria de dizer, para finalizar, então, que a gente teve todo esse financiamento, né, uma verba bastante expressiva da Organização Pan-Americana e do Ministério, que nos proporcionou, né, a possibilidade da gente produzir esses materiais todos, né. Também fizemos o encaminhamento desses materiais para registro, né, como produção técnica e bibliográfica na Biblioteca Nacional, né. Esse material foi todo encaminhado, estamos aguardando ainda o registro, né? Em função da pandemia houve atrasos nas ações, enfim, né, da Biblioteca Nacional, mas esses dias fizemos contato novamente e a pessoa responsável lá nos colocou que isso está sendo providenciado, né? E a gente fica bastante feliz, assim, com essa possibilidade de divulgar aqui para vocês, né, todas essas ações, e a sequência das ações que a gente consegue, né, estar desenvolvendo na região aqui, focado, né, no tema da pessoa com deficiência, numa parceria muito intensa sempre com o governo do estado do Rio Grande do Sul, né, por meio da 13ª coordenadoria, que é a que fica situada aqui na nossa região, e com o apoio tão intenso, né, da Universidade de Santa Cruz do Sul e do nosso programa de pós-graduação aqui da Unisc, de mestrado e doutorado em promoção da saúde. Era isso, professora. Muito obrigada por enquanto e agradeço a atenção de todos. Eu que agradeço, professora Suzane, as suas contribuições, muito obrigada. E agora eu passo a palavra para a professora Elza Midori Shimazaki, que junto comigo é a moderadora desta mesa, para ela fazer uma apresentação final aí das falas daquilo que foi apresentado para nós hoje pelas participantes. Que tarefa difícil, né, Virgínia? Muito obrigada a todas, as palestrantes também. Anotei algumas coisas, mas a conclusão que eu chego, que eu ainda tenho muito que estudar, vários temas que foram apresentados, várias nuances de alguns temas que a gente passa muito rapidamente, né? Eu pesquiso muito com a Virgínia, passou pela mesa hoje e me deu a certeza que eu devo continuar estudando. Quando a Camélia fala em autoeficácia, eu falei, nossa, mas que beleza! Como nós precisamos de parar, de pensar, de buscar algumas habilidades, ou várias habilidades, né, que nós não temos, né? Então, a autoeficácia para os profissionais da educação e saúde é extremamente importante, exatamente por nos socorrer e também por fazer com que a gente busque novas capacidades, não só dentro da gente, é lógico, em todo o contexto, né? E assim, eu sei que a Virgínia colocou as debatedoras nas falas por ordem alfabética. Mas como deu certo, Virgínia? Talvez se tivesse colocado a Débora antes, porque, veja, a Débora saiu com um fundamento bem, assim, com fundamentos mesmo da neuro, né?
e depois a Camélia com a questão da autoeficácia necessária a todos, né? E quando a Débora falou em diversidade, em diferença, em características diversas, eu falei, meu Deus, eu tenho que estudar, Débora. Viu? Todas as palestrantes estão com a tela aberta. Se você puder tirar uma foto também agora. Eu fiquei super contente, porque, veja bem, eu aposentei, mas não aposentei, então eu vou ter como continuar estudando, Débora. Mesmo a questão da eficácia, autoeficácia, eu tinha lido muito pouco, Camélia. Nós trabalhamos juntos, mas a gente fica tanto só naquilo que a gente pesquisa, achando que o que nós pesquisamos é a melhor coisa do mundo. Aí você ouve outras pessoas e diz assim, temos que ouvir mais, temos que buscar outras formas de pesquisa, temos que buscar outras autoeficácias, né, Camélia? Muito bom. Aí é a questão do TEA, que a Débora, depois, por último, a Suzane também mostrou a cartilha que elaboraram, o livro que elaboraram para o trabalho com pessoas com transtorno espectro autista, tem preocupado muito o pessoal da educação e da saúde, e a sociedade de uma forma geral também, né? Pelo número expressivo de pessoas com TEA nos últimos anos. Eu tenho trabalhado em alguns municípios, na educação infantil, e é assustador o número de pessoas na educação infantil com diagnóstico de TEA. Não sei se são verdadeiros diagnósticos, a Débora sabe também, acho que todos que trabalham sabem que nós passamos, por exemplo, na década de 90, 2000, um número exagerado de TDAH também nas escolas, que a maioria não era. Depois dislexia. Eu torço para que seja novamente uma moda, tá? Que passe rápido. Estou nessa torcida. Porque se esses números forem verdadeiros, nós temos ainda, realmente, vamos precisar muito da Débora, vamos precisar muito da Camélia, da Rita, da Suzane, da Virgínia, de todos os profissionais, tanto da área, quando eu cito esses nomes, de diferentes áreas do conhecimento, para darmos conta do sujeito que está ao nosso lado, né? Porque podemos dar conta da tecnologia, que a Rita fala muito bem, podemos dar conta de uma série de coisas, mas se nós não dermos conta do ser humano, toda a ciência é falha. Então, a tecnologia, a Rita disse muito bem, precisa estar ao nosso favor para melhorar as nossas vidas, para melhorar a nossa docência, né? A tecnologia como um meio, né? Gostei. Eu não estou aqui para gostar, lógico, mas gostei muito das 4 falas. Eu acho que se completaram muito. Suzana foi muito feliz na última fala, que acho que ela nem sabia. Eu achei que tinha sido por tema, depois eu vi que era por ordem alfabética. Eu sempre costumo fazer isso, né, Virgínia, para não as pessoas sabem por que eu fui o último, por que eu fui a primeira. Eu falei, não. A Suzana, ao trazer suas experiências na escola, na universidade onde ela trabalha, assim, o chegar junto com a população, o pesquisador estar onde está o problema, isso me lembra muito, né, Virgínia? Nós estudamos a teoria da história cultural, isso me lembra muito Vygotsky, que ia lá onde estava o objeto de pesquisa dele, né? Temos que pensar, sim, com responsabilidade, que a Rita tanto falou, no uso das tecnologias. Quando a Rita diz assim, olha, nós não temos ainda profissionais, agora eu não sei se foi a Rita, se foi a Suzane, desculpe, ainda suficiente para o trabalho, então nós, como universidade, como professores, nós temos que pensar, né? Eu um dia disse isso, e as pessoas ficaram bravas. Mas veja, eu sonho com o dia que não terá mais intérprete. Como assim, intérprete de língua de sinais?
porque não vai ser necessário intérprete de língua de sinais, porque todos saberão Libras, que é a segunda língua oficial do Brasil. Então, quando eu disse, não, os professores, não, mas como, Midori, o que os surdos vão fazer? Todos nós vamos conseguir conversar com o surdo sem um intérprete, em qualquer situação, em qualquer lugar. Eu falo que faz parte da minha utopia, eu tenho várias utopias, e uma das maiores utopias realmente minha é a inclusão de todos na sociedade. Todos, quando eu digo todos, eu não preciso dizer inclusive, né? Então, é a inclusão de todos. Então, Lúcia Virgínia, agradeço o convite, acho que era isso que eu tinha que falar, e que a educação inclusiva, a educação das pessoas com diferença, precisa ser questionada e as políticas ser efetivadas no Brasil. Eu acho que nós não temos políticas educacionais. Temos sim, precisamos que elas se efetivem. E, enquanto nós tivermos essa distância da aparência com a essência, nós vamos ter que continuar pesquisando muito e necessitamos de vários pesquisadores. Então, convido a moçada jovem que está assistindo a pesquisar também. Então, muito obrigada. Foi uma tarde maravilhosa, curti. Aí eu escrevi, vou escrever mais, daqui a pouco eu falei, não posso falar tudo. Muito obrigada, Virgínia, muito obrigada a Uniguairacá também pelo convite. Eu é quem agradeço, professora Midori, fez uma excelente síntese de todas as falas, né, das palestrantes que nos brindaram nesta tarde com maravilhosamente, né? E até me faltam palavras, mas eu gostaria, assim, mais uma vez, agradecer a todas vocês, né, as palestrantes e todos os participantes desta mesa redonda, e trazer agora, para nós finalizarmos, alguns recados, né? Agora, às 16 horas, nós teremos outras mesas redondas acontecendo, e às 19 horas, nós teremos a palestra com o Dr. Hélio Angotti, do Ministério da Saúde. Amanhã, dia 20 de outubro, as mesas redondas terão continuidade às 16 horas, e a partir das 19 horas, em duas sessões, 19 horas e 21 horas, a apresentação de comunicação oral dos trabalhos que foram escritos e aprovados. E na sexta-feira, dia 21 de outubro, para finalizarmos o nosso evento, às 14 horas acontecerá o primeiro encontro dos egressos, e às 16 horas, a palestra com Eduardo Winter, da CAPES. E também, às 18 horas, palestra com Henrique Vasques, de Portugal. Então, muito obrigada a todos e a todas que estiveram presentes conosco. Continue participando do Congresso e tenham uma excelente participação. Muito obrigada e até a próxima.